Hello friends, students, tudo bem com vocês, pessoal? Alunos, alunas, sejam bem-vindos. Aqui, professor Fabiano, passando para a gente iniciar nossa aula de English Language, ok? Aqui pelo 7º ano. Pessoal, atenção! Essa aula de hoje, eu estou gravando aqui esse pequeno vídeo para fazer uma revisão com você acerca dos nossos conteúdos já estudados. Nós hoje teremos a nossa 5ª e 6ª aula. Vocês sabem que são aulas duplas, né? Então, nós teremos hoje a nossa aulinha, que é uma aula dupla, tá? 5ª e 6ª aula. Eu quero que você saiba, então, que nós estamos estudando, você que de repente perdeu a primeira ou a segunda, ou então não participou da última aula, estamos estudando, nesse início de ano letivo, o Simple Past, ok? Que é aquilo que chamamos de passado simples em inglês. Aqui eu estou te mostrando a última atividade que nós fizemos, e essa aqui é a atividade corrigida, para você então se recordar que no uso do Simple Past, do passado simples, ok? Nós temos para a escrita da ação verbal o costume então de colocar o ED no que nós chamamos de verbos regulares. Lembra disso? Essa aqui é a correção da nossa última atividade, que eu vou postar para vocês daqui a pouco. Então, você sabe que todos os verbos regulares... Professor, o que é o verbo regular mesmo? É aquele que não muda a sua escrita quando ele é conjugado, quando ele é flexionado, em pessoa, em tempo. E aqui a gente está falando de tempos verbais, certo? Então, você se recorda então que o professor disse que uma regrinha é que todo verbo regular, quando colocado no passado simples, no simple past, ele vai terminar com ED. Professor, mas é apenas ED? Eu preciso colocar ED em todos os verbos? Por exemplo, aqui no verbo to watch, que significa assistir. Lembre que aqui ele está no infinitivo, ele não foi flexionado. Quer dizer que quando eu falo I watched a good film yesterday, eu assisti um bom filme ontem, eu vou colocar apenas ED no verbo to watch? Sim. Eu quero que você saiba que a regra é adicionar ED nos verbos regulares. Professor, tem outra regra? Sim, tem a regrinha dos verbos irregulares, mas nós não estamos estudando eles por enquanto. O nosso foco é aqui, primeiro, conhecer a regrinha para colocar os verbos regulares no Simple Past, no passado simples, para só então depois, futuramente, eu acho que no 9º ano, vocês verão um pouco mais sobre os verbos irregulares. Por enquanto, verbos regulares. Ok? Ótimo! Então já sabemos que estamos estudando os tempos verbais aqui no 7º ano. Só que atenção, hoje eu trouxe para você uma pequena revisão e também uma ampliação do conhecimento, porque nós, além de conhecermos o Simple Past, o passado simples, nós vamos conhecer também, em inglês, aquilo que é chamado de Past Continuous, o passado continuado, o passado contínuo, ou então, em português, você pode chamar de progressivo, ok? Professor, caramba, eu pensei que a gente ia estudar então só a forma correta de escrever os verbinhos do passado simples, agora eu tenho uma outra forma, que é essa contínua? Sim. Vamos fazer uma pequena revisão aqui. Então, você sabe que o Simple Past é aquela forma verbal que expressa ações que aconteceram no passado. Leia aqui. Aconteceram no passado. E o que mais? Ela indica a execução ou não execução de uma ação no tempo passado. Então, o que o Simple Past ele te traz? Ele te traz a exata dimensão de algo que aconteceu no passado. Tá? Os verbinhos sempre vão expressar uma ação que aconteceu no passado. Por exemplo, eu trouxe aqui, eu vou usar a palavra menino aqui, o substantivo menino, para todos os exemplos. O menino jogou videogame. The boy played video game. Olha aqui, a ação jogou. O verbo jogar, nesse caso aqui, ele está no Simple Past, ok? E ele expressa uma ação que aconteceu no passado. Tá afirmando, ele jogou o videogame, pronto. E o que você está vendo aqui nesse verbinho? Que ele é um verbo regular. Por quê? Porque termina com ED. Terminou com ED, você tem um verbo regular. Outro exemplo. O menino comeu o bolo.
É uma ação que está no Simple Past, professor? Sim, por quê? Porque perceba que o verbo comer aqui, ó, ele expressa uma ação que ocorreu no passado. Qual que é a regrinha? Ações que aconteceram no passado. Ela fica bem definida que foi no passado, tá? Pode ter sido no passado recente, ontem, ou pode ter sido no passado bem distante, ok? Então, o que ocorre? Você então já sabe que o Simple Past ele vai sempre conjugar verbos regulares e a terminação vai ser sempre com ed e vai expressar também verbos que são irregulares. Agora você sabe que os verbos irregulares, por exemplo, o verbo comer, comeu aqui no passado, ele não termina com ed. Por quê? Porque ele é irregular. A escrita dele varia muito. Olha aqui o verbo comer no passado em inglês. Ate. The boy ate the cake. E o verbo regular jogar, no passado jogou, fica o menino jogou videogame. The boy played video game. O verbo irregular comer, no passado comeu, o menino comeu o bolo, se torna the boy ate the cake. Muito bem, chamei sua atenção para esse fato aqui para lembrar então que o Simple Past expressa ações que aconteceram em um determinado espaço de tempo do passado. Ótimo. Por quê? Porque agora a gente vai avançar um pouquinho e conhecer o Past Continuous. Eu vou colocar esse material para você, tá? Para você ler ele no grupo, todo ele, porque você tem que saber que o Past Continuous... O que é o Past Continuous, professor? Vamos conhecer juntos aqui o Past Continuous. Você tem que saber que o Past Continuous, pessoal, ele descreve ações ou eventos que estavam em progressão no passado. Lembra que o Simple Past ele descreve ações que aconteceram. Esse aqui não. Esse aqui ele descreve ações que iniciaram no passado, mas não se sabe quando elas terminaram. O Simple Past indica ações que começaram e acabaram no passado. O menino comeu, pronto, comeu no passado, acabou, comeu lá no passado. Aqui não, aqui no Past Continuous ele indica ações que estavam acontecendo. Muita atenção para essas terminações aqui, ó. Por exemplo, até aqui mesmo já tem um verbo do Past Continuous, tá vendo? Essa terminação aqui, ó, estava acontecendo. Não quer dizer que ela aconteceu, ela estava acontecendo no passado, mas não apresenta como elas terminaram, ok? Então, para formação, para você entender no inglês e no português como é que o Past Continuous é formado, você tem que entender que ele sempre vai precisar de dois verbos. E um deles é sempre um verbo auxiliar, que nesse caso que nós vamos usar o to be. Atenção! De novo eu usei o exemplo do substantivo menino. Olha o Past Continuous. O menino estava assistindo TV. Perceba que o estava é o verbo estar. É o verbo to be, ser e estar. Assistindo é o verbo what. Ok? Olha então como é que fica aqui, ó. The boy was watching TV. Perceba o negócio. Você tem dois verbos aqui para expressar uma ação. Qual que é o tempo aqui? É o passado, tá? Ele estava lá no passado. Só que é uma ação que começou no passado e continuou. Ela continuou. O menino ele não assistiu, ele estava assistindo. Era uma ação que estava continuando. Ele continuou praticando a ação lá no passado de assistir, ok? TV. Aí só para a gente encerrar aqui, eu preciso que você recorde, para você identificar no texto, quando o verbo está no Past Continuous, essa terminação aqui, ó, ele sempre vai terminar com ing. ing, ok? Professor, qual que é o verbo principal dessa oração aqui? É o verbo what, que significa assistir. Mas quando ele terminar com watching, quer dizer assistindo. O menino, the boy, estava, olha o verbo estar aqui, ó, o verbo to be, estar, was assistindo TV. Ok? Lembra que no Simple Past, os verbos, principalmente os regulares, eles terminam com o ed, né? Todos eles terminam com ed. Aqui no Past Continuous, todos eles vão terminar com ing. Quer dizer que é uma ação que começou no passado e não se sabe quando ela terminou. O menino estava assistindo TV. Mais um exemplo. Aqui agora na forma negativa. O menino, de novo, a palavrinha menino, substantivo. O menino não estava comendo bolo.
Perceba aqui de novo, você precisa de dois verbos aqui para formar o past continuous. O verbo to be, estar, e o verbo principal, que é o verbo comer, ok? O menino não estava. Por que ele tem que ser escrito assim, não estava? Porque está indicando que é a ação no passado. Ele não estava, lá no passado, comendo o bolo. Muito bem. De novo, perceba que para a formação desse tempo verbal, desse past continuous, a ação verbal do verbo auxiliar vai indicar o passado, was, estava, lá no passado. E aqui de novo o verbo comer, eat, vai terminar com ing. ing. O menino não estava comendo bolo. The boy was not eating cake. O que eu quero que você saiba? Professor, você está me confundindo. Eu só quero que você saiba que tem diferentes formas para você indicar uma ação no passado. Uma delas é o past simples, o past simple, que é o passado simples, indica uma ação que começou e terminou no passado, bem certinha, e aqui não. Aqui indica uma ação que começou e não se sabe quando ela terminou, tá? Ela começou no passado, mas não se sabe quando ela terminou, de que forma é que ela terminou. Por quê? Porque ela é uma ação continuada. Contínuo vem de continuada. Ela inicia, mas não se sabe quando ela termina. Ela é continuada, ok? E você sempre vai precisar de dois verbinhos para formar a ação verbal toda. Olha aqui a ação verbal. O que o menino estava fazendo? Estava assistindo TV. O que o menino não estava fazendo? Ele não estava comendo bolo. Dois verbos. O verbo to be, ser ou estar, aqui no passado ele estava. E o verbo principal, comer, também no passado, só que agora contínuo, comendo. Ok? Se fosse no passado simples, seria comeu. O menino não comeu o bolo. Passado simples. Agora, o menino não estava comendo bolo. Aqui no português sempre vai terminar com ENDO, tá? Assistindo, comendo. E no inglês ele sempre vai terminar com ING, ok? Watching para assistindo, eating para comendo, ok? Pessoal, isso aqui é só para a gente conhecer. Você tem que decorar tudo isso? Claro que não. A priori, você não vai decorar tudo isso. Eu quero que você conheça essas diferentes formas para você expressar uma ação no passado, ok? Aguardo vocês. Let's go. Vamos lá.